Fala, você está perdido, não sabe como estudar direito previdenciário? Eu dividi aqui em 5, 6 tópicos. A primeira coisa que você tem que ver é a parte constitucional da Seguridade Social. E, se possível, em algum livro, a parte da Seguridade Social. Os aspectos históricos que às vezes caem em alguma prova do INSS, por exemplo, já caiu, né? O que havia antes do INSS? Se eu não me engano, era o INAMPS, uma coisa desse tipo. Então você tem que ter uma noção histórica da Seguridade Social, você tem que saber quais são as áreas da Seguridade Social, a saúde, a assistência social e a previdência. Você tem que saber que uma é universal, a outra é contributiva. Tudo isso é bom você ter um livro que fale sobre a Seguridade Social, introdução, e ler a Constituição. Esse é o primeiro tópico, o primeiro capítulo. O segundo é os segurados em espécie. Nós temos o contribuinte chamado empregado, nós temos o avulso, nós temos o contribuinte individual, nós temos o segurado especial e nós temos o facultativo. E também temos o doméstico. São 6 tipos, 6 categorias de contribuintes, de segurados, aliás, que também são, de certa forma, contribuintes. E aí você tem que saber, cada profissão se enquadra em quê? Por exemplo, um padre. Ele seria o quê? Um padre. Um médico seria o quê? Um pescador seria o quê? Um empresário seria o quê? Um funcionário público, cargo comissionado, seria o quê? Ele se enquadra como empresário ou como contribuinte individual? Tudo isso está na Lei 8.212 de 91. Aí aqui é bom fazer questões sobre esse tema, para você ver as principais que já caíram e tentar sistematizar isso, de preferência numa tabela, né? O que é que costuma cair sobre o segurado empregado? Quais são os segurados empregados? Quais são os segurados contribuinte individual? Quais são os segurados segurado especial, né? Que é o pescador até determinada quantia, que depois ele se torna empresário. Então, essas 6 categorias: empregado, avulso, empregado doméstico, contribuinte individual, segurado especial e o facultativo. O individual é basicamente o empresário e o autônomo, a grosso modo. Seria isso. Já o segurado especial já seria mais o pessoal da agricultura, os pescadores, né? Já são um pouco mais pobres. Mas isso é muito grosseiro, a grosso modo que eu estou falando. Você tem que conhecer detalhadamente isso aqui, lendo a lei seca e fazendo questões. Eu nem acho importante um livro nesse tema. Depois, nós temos um terceiro capítulo, que é o salário de contribuição. Salário de contribuição. Aqui nós temos o seguinte: existe uma regra geral que a contribuição previdenciária ela incide sobre verba salarial, mas não incide sobre verba indenizatória. Então, por exemplo, você ganha seu salário, sobre ele vai incidir um percentual, que às vezes é 9%, às vezes é 10%, às vezes é 11%, às vezes é 20%, por aí vai. E aí, você tem que fazer o seguinte:
você tem que saber quais parcelas do salário elas são de caráter salarial e quais são de caráter indenizatório, digamos assim, porque aí você vai fazer uma tabela e você vai dividir o que integra o salário de contribuição e o que não integra. É basicamente isso aqui que você tem que saber. Além de que existe um artigo lá na Lei 8.212 também, que ele define o conceito de salário de contribuição para cada um daqueles tipos de segurados. Então, para o segurado especial, é isso. Para o doméstico, é isso. Você tem que saber a definição para cada uma das 6 categorias e você tem que saber quais parcelas integram ou não o salário de contribuição, entendeu? Aí depois nós temos os benefícios em espécie e a teoria geral dos benefícios. O ideal sobre os benefícios em espécie, se eu não me engano, são 9 ou 10 ou 12 benefícios em espécie. Nós temos as aposentadorias, que são mais ou menos 3 ou 4 tipos de aposentadoria. Aí era bom você estudar logo as aposentadorias, certo? Estuda junto as 4, uma, depois a outra, e fica comparando para você entender a diferença. E depois você estuda os outros benefícios, né? Que são o auxílio... Não sei se o nome está atualizado, mas seria auxílio acidente. Aí tem o auxílio doença, que agora parece que mudou de nome para auxílio saúde. E por aí vai. Tem a pensão por morte e auxílio reclusão. Mais ou menos isso. E aí cada um desses, aqui eu acho importante usar livro para os benefícios em espécie. Você tem que ter um livro, fazer questões, livro atualizado, né? Fazer questões e olhar a lei. Sobre a teoria geral dos benefícios, tem que ser em livro também. Não tem para onde correr. Você vai usar o livro e vai, digamos assim, ver um pouquinho dos dependentes, período de carência. Se eu não me engano, tem um tal de estado de graça e tal. Esse tipo de coisa. E sobre as contribuições, você tem que conhecer as contribuições em espécie. Quanto cada categoria paga. Por exemplo, o doméstico, se eu não me engano, é 8 ou 9%. Não, 8, 10 e 11%, um negócio assim. Já o segurado especial, se eu não me engano, é 2,3% da produção dele, como agricultor. Seria mais ou menos isso. Então você tem que saber a alíquota de cada categoria. Isso dos empregados, dos segurados. Mas existem também contribuições que incidem sobre os patrões. Então imagina uma empresa. Essa empresa ela tem um faturamento anual. Sobre esse faturamento incide uma alíquota, uma contribuição, que se eu não me engano é o COFINS, ou algo do tipo. E aí sobre a folha de pagamento incide outra contribuição. Já sobre o lucro incide outra contribuição. Então são 3 ou 4 contribuições da empresa. E cada categoria dos funcionários, eles também pagam contribuições. Entende? E aí você tem que saber isso. É bem decoreba essa parte aqui. Por isso eu recomendo usar um livro, né? Fazer questões. Então assim, basicamente, são 6 capítulos.
não existe exatamente uma ordem, você não precisa necessariamente seguir uma ordem aqui. E você... Só que assim, tem muita coisa que é bastante decoreba, principalmente as contribuições, os percentuais e o salário de contribuição, não, os benefícios também é bastante decoreba. Tudo é um pouco decoreba, certo? Mas assim, o bom é você pegar cada um desses tópicos, estudar isoladamente até entender bem. E em alguns eu acho fundamental o livro, em outros não. Entende? Agora, de toda forma, eu acho que você pode começar sempre fazendo questões. Se você lá no QC, no que concurso, se você conseguir selecionar e filtrar para fazer só questão por exemplo, de segurados em espécie, ou então de um benefício específico, sobre pensão por morte. Você faz logo as questões de pensão por morte. Aí você olha os comentários, entendeu? Questões de salário de contribuição, você faz logo as questões. E depois você pode ir atrás de um livro. É mais ou menos isso. Não precisa você usar o livro e ler o livro de capa a capa. Você tem que resumir esses 6 assuntos. A verdade é essa. Você tem que fazer um resumo de cada um desses 6 assuntos. Um resumo pessoal seu desses 6 assuntos. Talvez não a Constituição. A Constituição talvez você não precisa resumir, mas os outros 5 você tem que resumir. Você tem que resumir os segurados em espécie. Você tem que resumir o salário de contribuição. Você tem que fazer um resumo sobre os benefícios em espécie. Você tem que fazer um resumo sobre as contribuições. E sobre a teoria geral, eu já acho que também não precisa, né? Só se você quiser, mas é bom você ter uma noção. É basicamente isso. Eu recomendo isso, então. Vamos lá. Finalizando. Faça um resumo. Faça 5 resumos. Desses 5 temas aqui de baixo. 5 resumos. E aí, no Word. Você abre o Word e vai fazer esses 5 resumos. Um de cada vez. Inicialmente, você vai logo fazendo questões para ver como é que cai. Depois que você fizer as questões, você procura um livro ou então a lei, naquele capítulo específico, naquele tópico específico. E aí você sai resumindo. E no resumo você pode até colocar a lei e comentar a lei, aqueles artigos. No caso do benefício salário de contribuição, por exemplo, se eu não me engano é o artigo 28, que é um artigo bem grande da lei 8.212. Entende? Você tem que resumir isso aqui. Não adianta você ler o livro de capa a capa. Isso aí para mim é perda de tempo. O único capítulo que vale a pena, assim, é a parte sobre a seguridade, que é geralmente o primeiro capítulo. Que ele fala sobre a seguridade, fala sobre a parte constitucional. Isso aí é bom você dar uma lida e entender bem a Constituição. E depois você resume esses outros tópicos aqui. É basicamente isso.